Então, eu quero passar a palavra para a Amélia Fátima. Amélia é enfermeira, assim, muito experiente, é uma pessoa de uma competência inquestionável, e vocês aproveitem bem, porque se é alguém que entende dessas mumunhas todas aí de gerontologia, é essa pessoa. Agradecer a João, ela sabe que eu estou aqui substituindo a Helena com toda a minha boa vontade, né? E com o apoio de todos os nossos colegas. Obrigado pelos elogios, mas a construção do nosso conhecimento e do nosso saber parte também da possibilidade do que ela acabou de colocar, da busca, né, da educação, da comunicação, o contato, a troca, e eu acho que esse é o grande, talvez o grande aprendizado, né, que essa pandemia que não acabou, ela tem trazido para a gente. Então, permaneceremos aprendendo, né, e eu estou aqui para falar um pouco sobre as nossas atividades dentro da comissão, né, de monitoramento das instituições de longa permanência. Por favor, Juliana, você pode ir passando. Então, na verdade, né, como tudo surge, mediante a todo esse cenário que a doutora Josécia apresentou, né, falando de quando foi dado a situação de pandemia para todo o planeta, especialmente para o nosso país, quando assumimos de fato que estávamos vivenciando um processo de pandemia, uma situação desconhecida, né? Um vírus que ainda, apesar de ele ter outras formas, ele, como a Covid-19, não se apresentava. Então, estávamos frente ao novo, algo bastante agressivo, e ainda, né, vivenciando as experiências do envelhecimento da nossa sociedade e de toda a dificuldade que a população idosa do nosso país, né, ela vivencia, ela experimenta, para ter um envelhecimento minimamente com qualidade, um envelhecimento assistido. E, ao mesmo tempo, os esforços, né, de todos, nas três instâncias de poder e do fazer, né, na atenção primária, secundária e terciária, né, nos esforços da atenção que cabe ao município, ao Estado e à Confederação, né, ao Estado Federativo, ao Brasil, de buscarmos atender da melhor forma possível a essa população. Você pode passar, por favor, Juliana, o próximo? Então, assim, o cenário do nosso Estado. Estamos falando de algo que é mundial, que é a pandemia, né? Mas precisamos falar do que vivenciamos. E essa apresentação, na verdade, é um convite que eu faço para vocês, para que vocês acompanhem de que forma nós podemos responder a essa pergunta, né, do evento de hoje, dessa palestra de hoje, que é o que aprendemos, né, com a pandemia. Certamente seguiremos aprendendo, porque ela não acabou, né? Então, a população estimada do nosso estado é em torno de 14 milhões e 900 mil pessoas. Dentro desse percentual, 11,56% são pessoas idosas, isso quase 2 milhões de pessoas são idosas no nosso país, né? Nós somos, em extensão territorial, um estado grande, né? Ele ocupa a quinta posição em extensão territorial no nosso país. Temos 417 municípios, temos um baixo índice de desenvolvimento, né? E nessa realidade dos 417 municípios, nós temos várias faces da velhice, nós temos várias formas de amparo a essa fase da velhice, né? Que pode ser através das suas famílias ou através de um instrumento social, né? Vamos dizer, de um instrumento social, sim, que é a instituição de longa permanência. Então, nós vivemos aí dividido entre as questões sociais, que envolvem o nosso envelhecimento, e entre a realidade da velhice dentro do nosso Estado. E no enfrentamento de algo que é a pandemia, né? Por favor, Juliana, você passa ao próximo. Então, qual é
a grande questão, né? Por que se criar uma comissão para monitoramento? Né? Através de todas essas coisas que a doutora Joseci nos trouxe aqui. Né? Primeiro, como enfrentar uma pandemia, né? Sabendo que os mais vulneráveis a essa pandemia são os idosos, e principalmente os idosos mais frágeis, os idosos em instituições de longa permanência. E principalmente também porque, né, por incrível que pareça, né, nós sabemos muito pouco sobre o universo das instituições de longa permanência. Né? Ou sabíamos, hoje já sabemos um pouco mais, né? O que acontece nesse universo? O que acontece nesse micro, vamos chamar de microcosmo, esse micro-universo aí, aonde essas pessoas residem, né? Quais as ações de cuidado à saúde que são implementadas por essas instituições, né? Qual o olhar para a saúde? Qual o olhar para o cuidado? Qual o entendimento do conceito de saúde dentro desses espaços? Nós não sabíamos e nós precisávamos também olhar para esse cenário, para essas pessoas, até porque as notícias que chegaram, né, que chegaram no primeiro momento da pandemia, se falando do mundo, né, não eram notícias boas, notícias animadoras, notícias de cuidados, né? Não eram notícias de excelência das coisas que aconteceram dentro de instituições de longa permanência pelo mundo afora. Por favor, Juliana, você passa o próximo slide. Então, as notícias que chegavam, né? Todos nós tivemos a oportunidade, todos nós acompanhamos, né? Pelos os canais de imprensa, né? Que o maior número de óbitos ocorreram em alguns países, a exemplo, Itália, a exemplo, Espanha, né? O próprio Estados Unidos da América, a quantidade de pessoas idosas que foram acometidas e foram a óbito dentro dessas instituições, né? Tivemos relatos pela própria imprensa de que instituições foram trancafiadas, fechadas, com a população idosa lá dentro, e essas pessoas lá morreram sem assistência, sem ter tido, né, acesso a cuidados, acesso a diagnóstico, acesso a tratamento. Então, isso nos deixava imensamente preocupados, aflitos, mediante a todo esse cenário, né, que se apresentava, e do desconhecido para nós, porque até então, né, embora exista um cadastro, né, dessas instituições, mas esse cadastro, né, ele não contempla uma realidade, porque até a semana atrasada nós recebemos notícias de mais 2, 3 instituições que foram descobertas, desculpem o termo, né, mas assim foi, pela equipe de saúde da atenção básica. A atenção básica descobriu no seu território mais 3 instituições. Eu estou falando da cidade de Salvador. Imagine, nós estamos falando de uma capital desenvolvida, né? Imagine esse cenário frente ao que nós começamos a vivenciar há um ano atrás. Então, a necessidade de se unir esforços para saber o que se passava e para poder acolher as demandas, para poder minimamente atender às demandas que surgiam em relação ao Covid-19 dentro dessa instituição, foi algo, né, que fomentou, que trouxe para a discussão e para a materialização da importância dessa comissão intersetorial de monitoramento das ILPIs. Por favor, Juliana, você passa ao próximo. Então, essa comissão intersetorial de monitoramento das instituições de longa permanência para idosos do estado da Bahia, ela, né, ela sai através de uma portaria, aonde traz a parceria, né, da CESAB com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né, com a Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, e contamos também
com suporte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Bahia. Então, tivemos aí a articulação, foi um trabalho construído, né, através do cuidado, né, do pensamento do cuidado, da ideia de cuidar, né, mas da necessidade, da compreensão da necessidade de se melhorar a comunicação com essas instituições, melhorar os cuidados lá realizados, compreender o que se passava lá dentro, transformar hábitos, mas, acima de tudo, criar um laço de confiança, né, que pudesse alicerçar esses diálogos e esse monitoramento. Então, qual o objetivo desse monitoramento? Monitorar as ações de saúde nas instituições de longa permanência para idosos, de modo a intervir e orientar sobre os cuidados da pessoa idosa que nelas residem, né? E para enfrentar a Covid-19. Então, nós estávamos ali de forma articulada, tentando garantir, tentando assegurar para essas pessoas, né, essas políticas de atenção à saúde, de assistência social, que já existem, que já são consagradas, mas que precisava, nesse momento, estarem amparadas, né, serem reforçadas e serem levadas, acima de tudo. As políticas de saúde e de assistência social se aproximarem desses idosos nesse momento de pandemia e, principalmente, desses idosos nas instituições de longa permanência, dando, assim, a possibilidade de capilaridade para cada 417 municípios do nosso estado. Então, de alguma forma, tivemos presentes nesses 417 municípios, levando a possibilidade, né, de melhorar as condições de enfrentamento à Covid-19 dentro dessas instituições. Então, a comissão surge com esse propósito, com esse objetivo, né, através da parceria dessas entidades aí que nós falamos. Por favor, Juliana, pode passar o próximo. Então, foi um processo que foi construído, né? Ele não estava pronto, não existia um modelo, e nós fomos, aos poucos, construindo e pensando de que forma, cada dia mais, né, poderíamos contribuir e melhorar através do trabalho conjunto de todos os representantes que vocês veem aí nas fotos, né? Tivemos várias reuniões, bolamos, pensamos e elaboramos várias formas de fazer, né? No meio do caminho, tivemos necessidade de fazer adaptações aos nossos formulários de entrevistas, ao nosso protocolo de abordagem, ao nosso protocolo sistemático de acompanhamento dos casos suspeitos ou positivos, e acompanhamento desse sistemático. Foi um trabalho difícil, mas foi um trabalho prazeroso de fazer, porque ocorreu, né, e ocorre até hoje, a parceria, a união, né, o trabalho em conjunto. São vários saberes, várias cabeças, várias pessoas com a intenção de fazer o processo de trabalho caminhar. Então, isso é muito importante. Por favor, Juliana, você passa o próximo. Então, a princípio, né, a nossa comissão, ela foi criada em dois blocos, né? Um bloco... Oh, gente, só um minutinho, deixa eu tirar aqui esse telefone do gancho, se vai atrapalhar a gente, porque ele não vai parar de tocar. Então, a princípio, o que aconteceu, né, com essa equipe? Essa equipe, ela foi dividida em estratégias, tá? Então, foi bolada uma estratégia para ela funcionar. Foi formada uma equipe que acompanhava, né? Então, nós fomos, aos poucos, mapeando aonde estavam essas instituições, distribuídas no território do estado da Bahia, nas suas macro-regiões, né? Então, com a ajuda da equipe da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, nós fomos mapeando através dos cadastros existentes e através das próprias instituições que começaram a serem mapeadas e a serem acompanhadas, fomos recebendo notícias de outras instituições que não tinham visibilidade,
que não tinham a formalização da sua existência. E essas instituições, aos poucos, foram sendo, né, colocadas nos nossos planos de trabalho, nos nossos mapas de acompanhamento e controle. Então, mapeamos por macro-regiões e, assim, essas instituições começaram a ser acompanhadas a cada 48 horas, a cada 72 horas no avançado processo e, mais recentemente, a cada semana, tá? Identificado suspeita de idosos sintomáticos, né? Ou já a confirmação de casos positivos, essa instituição, ela saía desse monitoramento, né, dessa equipe e passava para a equipe de monitoramento de sintomáticos. Essa equipe de monitoramento de sintomáticos, ela acompanhava todos os dias, essas instituições. De que forma aconteceu, Amélia, esse acompanhamento? Nós fazíamos e ainda realizamos esse acompanhamento através dos nossos canais de contato, né? O maior dele foi a utilização do telefone, né? Mas utilizamos também a ferramenta de e-mails, né? Tivemos teleencontros também com as regionais de saúde, com as próprias instituições de longa permanência, para que pudéssemos alinhar e discutir os processos de cuidados que poderiam ser realizados dentro dessas instituições. Mas toda instituição que apresentou casos sintomáticos, casos suspeitos sintomáticos e casos confirmados, elas foram acompanhadas até que fosse cumprido todo o protocolo, né, de isolamento e acompanhamento e cuidado, certo? Pode passar, Juliana, o próximo. Então, qual foi o desdobramento desse monitoramento, né? Como isso se desdobrou? Tivemos a necessidade de promover uma articulação em rede, e aí contamos com os apoiadores da atenção básica, né? Contamos com os articuladores da atenção básica dentro das regionais e contamos principalmente com o trabalho da atenção básica de cada município. Eu quero deixar aqui mais uma vez, reforçar a importância, né, do nosso Sistema Único de Saúde, do modelo de atenção à saúde do cidadão, como ela é pensada por esse Sistema Único de Saúde, o quanto esse modelo foi importante, né, e permanece sendo importante para que possamos atravessar essa pandemia, né? E para os resultados que nós conseguimos alcançar. Então, essa articulação em rede é importantíssima, a produção de notas técnicas, orientando sempre, né, essa comunidade, essa população das instituições de longa permanência, através dos seus gestores e dos seus responsáveis técnicos, de que forma proceder, né, com medidas de cuidados para a não chegada, para evitar a chegada da contaminação dentro da instituição e, quando acontecer de casos, né, positivados dentro da instituição, de como proceder, né, frente ao isolamento desse idoso, né, ou desse funcionário, porque também vou deixar claro aqui para vocês que nosso monitoramento acontecia e acontece, né, ele é extensivo também à equipe de trabalhadores. Então, nós buscávamos e acompanhávamos as notícias dos casos, né, positivos, suspeitos, negativados, dos funcionários, dos profissionais, dos trabalhadores dessa instituição. Então, essas notas técnicas elas foram produzidas pela nossa comissão, com suporte da Secretaria de Saúde, com suporte da SBGG Seção Bahia, né? E sempre dialogando e discutindo qual a melhor forma de lançarmos essas notas técnicas que fosse objetiva, clara e segura para essa população institucionalizada.
né? Acompanhamento de testagem e resultados, né? Nós ficávamos o tempo todo atentos à necessidade daquela instituição ser testada, quer seja o profissional ou o idoso, né? Por algumas vezes garantimos essa testagem e, em outras situações, articulamos com os municípios e com as regionais de saúde a execução, a realização dessas testagens e sempre acompanhávamos os resultados, tá certo? Então, através também de reuniões técnicas do Telesaúde, né? Essas reuniões ocorreram com os profissionais das áreas, né? Das áreas técnicas da saúde, da gestão local, da atenção básica da região, da regional de saúde, mas também aconteceram reuniões com os profissionais da ILPI. E muitas vezes tivemos a possibilidade de fazer isso conjuntamente, da participação da equipe de saúde do município, né, junto com a nossa equipe de trabalho da comissão e a equipe de trabalhadores da ILPI. Então, foi algo que foi construído aos poucos e que foi garantindo nesse processo, né, o alinhamento das ideias, foi formatando um padrão de confiança, né, tanto da ILPI, quando eu falei ILPI, a ILPI como uma entidade, como um todo, né? Da ILPI, a relação de confiança da ILPI, né? Com seus gestores, funcionários e seus técnicos, em relação à comissão e também da comissão em relação a essas instituições, né? Esse quase 2 anos de contato alinhou muito a nossa linguagem, alinhou muito o nosso entendimento, favoreceu muito o acompanhamento, né? E mostrou um universo que até então era um universo desconhecido, né? Apesar de ser um universo que está incluído nas ações do Sistema Único de Assistência Social e nas ações do Sistema Único de Saúde, mas era um universo ainda que permanecia atrás da cortina, né? Nós não visualizávamos. Então, esse monitoramento, ele nos deu essa oportunidade. Reuniões internas da nossa equipe para qualificar os nossos processos de trabalho, para tomarmos decisões, para discutir o que seria melhor, para que pudéssemos criar notas técnicas, né? Obviamente, como todo exercício do trabalho, né? Há diálogos, há discussões, há grupos que concordam, outros que não concordam, mas, enfim, chegamos sempre a um consenso. E, graças a Deus, até então, eu acredito, assim como a nossa equipe, né, que conseguimos executar um bom trabalho, utilizando as ferramentas que nós temos disponível, que é o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social e a força do trabalhador desse sistema, né? É algo impressionante. Por favor, Juliana, você pode passar o próximo. Outros desdobramentos que nós conseguimos e outros atores que entraram, né, nesse cenário de discussão e de participação. Por muitas vezes, o Ministério Público participou desses diálogos, desses encontros com as instituições, né, e com as regionais de saúde e com a atenção básica. Muitas vezes, eles solicitaram da nossa comissão respostas a algumas perguntas que eles demandavam para a gente, algumas notícias que eles queriam melhorar a informação, e muitas vezes eles reportaram à comissão para, né, obter o esclarecimento dessas questões. A Defensoria Pública, a própria universidade, né, no seu contexto de um espaço de produção de ciência, então, reforçando mais uma vez, né, aqui, a importância da comunicação, a importância da educação como algo permanente, né, a importância da educação como algo permanente e a importância da revisão contínua de hábitos, né, de políticas, de ideias, de ações. Então, nós estamos permanentemente
nessa comissão, né, trazendo essas questões para o diálogo. E aí, né, nós nos aproximamos da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs, né, dialogamos por muitas vezes, acolhemos as cartilhas de orientação, as orientações lançadas pela essa Frente Nacional, que é uma entidade importantíssima e que ajuda, permanece colaborando muito com esse cenário da pandemia dentro das instituições de longa permanência. Apoio à implementação, né, de um guia para a Covid através dos conselhos dos secretários de saúde e todas as ações aí de gestão da saúde dentro do nosso Estado. Então, nós abrimos o leque de discussões, abrimos o leque de participação, abrimos o leque para o enfrentamento coletivo, né, e para a ajuda máxima para esses idosos receberem uma atenção e uma proteção de qualidade num momento tão difícil e de tantas incertezas. Hoje, obviamente, sabemos muito mais, né, do que no início, mas no início, quando a comissão foi instaurada, quando ela, né, toma corpo, nós tínhamos um grande desafio de estarmos lidando com o desconhecido, né? A nossa geração de trabalhadores, nós nunca tivemos uma pandemia nessa dimensão, né? Com essa dificuldade, com esse público sendo mais vulnerável que a população idosa, né? Com todas as características que a velhice, né, e o envelhecimento tem na nossa sociedade, no nosso país, e em especial no nosso estado, né, que nós estamos falando aqui, dessa rede estadual. Por favor, Juliana, o próximo. Bom, e quais os desafios que nós encontramos? Dificuldade em contato. Vocês pensem que nós, né, temos 417 municípios, em uma boa parte deles, né, em um número expressivo das suas regiões, nós temos instituições de longa permanência, né? Nós temos aproximadamente acima de 5 mil, entre 5 a 6 mil idosos que residem em instituições no nosso estado, isso pensando Salvador, Metropolitana e todo o estado da Bahia, né? Com diversos modelos de instituição. Dentro desses modelos, né, modelos com uma melhor condição no seu layout físico, na sua estrutura física, na sua estrutura de organização de cuidados, mas outros em extrema precariedade em condições físicas e na organização de cuidados. Mesmo compreendendo que esse espaço é uma residência coletiva, não é um local para cuidados específicos à saúde, né? Mas, mesmo assim, com muita carência nesse cuidado de uma residência, né? Então, nós lidamos com todo tipo de dificuldade. E tínhamos o desafio de levar cuidados específicos da saúde para dentro dessas instituições que cuidam, né, de pessoas dentro de uma outra forma de pensar o cuidado. Né? Tínhamos que fazer essas pessoas compreenderem, né, essa questão da importância de valorizar o cuidado que você já realiza, que nós já realizamos, mas da necessidade de que tínhamos e permanecemos tendo de implementar novos cuidados específicos à saúde, já que ainda no entendimento coletivo, né, há uma grande distorção do termo saúde, do que é saúde. Então, muitas vezes as pessoas não compreendem, né, que cuidar da funcionalidade é cuidar da saúde, que estimular o idoso a fazer é cuidar da saúde, que colocar uma barra de proteção é um cuidado, né, de saúde, e muitas vezes isso não é visto ainda por uma dificuldade, né, da nossa sociedade na compreensão. Mas vamos seguindo. E o aumento, cada vez mais, o aumento maior do número de LPIs que vinham surgindo. E, certamente, essas que vão surgindo, elas surgem em situação de precariedade. Então, nós também, muitas vezes, vivenciamos a
grande discussão, a grande polêmica de essa instituição tem condições de permanecer funcionando com tanta precariedade? E a resposta, certamente, né, foi e permanece sendo: não temos como resolver, não sabemos, é o que temos para o momento. Então, né, na medida em que se pensa em fechar uma instituição, é preciso se pensar como vamos promover os cuidados àquelas pessoas, 5, 10, 20, 50, 500, 1000, que lá residiam ou residem. Né? Então, decisões muito preocupantes, muito sérias, né? Inclusive duras de serem tomadas, né? Você saber que você, muitas vezes, precisa defender momentaneamente a existência daquela instituição por saber que não temos para onde transferir esses idosos. Né? Então, ao longo desse processo, houve 2 interdições de LPI, né? Houve algumas dificuldades, alguns transtornos sérios dentro de algumas instituições, mas que foram mediados e foram resolvidos com a junção desse grupo de trabalho, da força, né, de você trabalhar em rede. Certo? Por favor, Juliana, você passa. E aí, quando chega, né, a possibilidade de vacina, né, essa visibilidade dessas instituições se torna maior, porque todos querem, aqueles que não se apresentavam como instituição de longa permanência, sabendo que o primeiro acesso à vacina seria para os profissionais que trabalhavam ou trabalham nessas instituições, e para esses idosos institucionalizados, todas as instituições que viviam de alguma forma, né, à margem, elas começaram a querer, né, começaram a entender a importância de ter visibilidade. Isso também ajudou o nosso trabalho. Muitos telefonemas nós recebemos de profissionais que trabalhavam nessas instituições, né, que não queriam se identificar anonimamente, mas que queriam, tinham necessidade de, naquele momento, dar visibilidade àquela instituição para que a vacina chegasse até eles. Então, tudo isso aconteceu nesse universo. Né? Nós temos hoje, na nossa realidade, até o mês agora de outubro, até essa última semana de trabalho nosso, no mês de outubro, 85 municípios possuem LPIs, 218 instituições estão mapeadas, né, dentro desse universo, estando 212 ativas, certo? Temos uma estimativa de aproximadamente 6.200 idosos, né, institucionalizados no nosso país. Isso porque nós temos também que pensarmos na questão cultural. O nosso estado, né, e principalmente as cidades da região, né, de outras regiões que não a região metropolitana e talvez, né, as cidades mais longínquas da capital, nós temos um perfil de famílias que cuidam dos seus idosos. Né? Nos grandes centros, isso já se modifica, mas nas pequenas comunidades, né? Nos pequenos municípios, nos seus vilarejos, nós observamos essa questão dos idosos, né? Esse aspecto social e econômico aí extremamente importante. Então, temos muitos idosos sendo cuidados por seus familiares. Obviamente que vários fatores estão envolvidos aí, desde da necessidade do recurso financeiro daquele idoso, ou muitas vezes porque faz parte do ritual daquela família, cuidar do seu idoso. Né? Mas essa é a realidade. Esses 6.219 pessoas idosas institucionalizadas até o momento, né, que a nossa comissão, possivelmente temos mais, mas que a nossa comissão tenha efetivamente de dado compilado aí em relação a isso. Por favor, Juliana, você pode passar o próximo? Então, nesse cenário, se a gente divide por macro-região e a situação, né, dentro desses núcleos regionais aí de saúde, em relação
a pandemia, né? Nós tivemos aí algumas macro-regiões onde tivemos casos de sintomáticos, né, em 100% das instituições daquela localidade, daquela macro-região. Por exemplo, a macro-região Centro-Norte, ela tem mapeada 5 instituições, e nas 5 instituições tiveram registros de casos sintomáticos. A região Oeste, ela tem 5 instituições, e ela, nas 5 instituições, teve 100% de casos, de presença de casos sintomáticos. Então, nós tivemos em 81,2%, né, de registro de casos dentro do nosso contexto territorial. Isso é algo muito importante para que a gente possa prestar atenção, né? Juliana, por favor, você passa o próximo. Bom, desses 6.219 pessoas residentes em LPI, 1.704 foram casos confirmados para a Covid-19, né, com testes positivos, com confirmação diagnóstica. Bom, e isso representa 27,4% de pessoas idosas residentes em instituição de longa permanência. É um número, um percentual expressivo, sim, né? Mas o que é que a gente pode visualizar dentro desse percentual de tanta relevância? Que nós tivemos condições, né, de alguma forma, de levar cuidados, levar informação através de uma rede, né, para essas pessoas idosas, tá? Eles não ficaram abandonados e nem desassistidos. Tivemos uma alta prevalência, né, considerando o percentual aí, né, um total de 27, então foi mais que um quarto dessa população residente, ela apresentou, né, casos confirmados de Covid, mas essas pessoas receberam assistência, receberam cuidados. Isso é muito, muito importante nesse cenário que seja visualizado. Pode passar o próximo, Juliana. Sim, certo, ok. E desses 1.704 casos confirmados, né, nós tivemos 189 óbitos. Isso significa 11%, vamos arredondar aí para 11%, né, de óbitos por Covid, né, dos casos confirmados de Covid, né, foi a taxa de letalidade nas instituições de longa permanência. Se a gente compara, né, a taxa de letalidade geral e a taxa de letalidade em idosos, isso demonstra realmente a letalidade, né, da Covid-19, né, da doença e do estrago que esse vírus traz para essa população idosa, né, e principalmente para aqueles mais frágeis e mais vulneráveis, que são aqueles idosos que certamente estão nas instituições de longa permanência. Então, esse é o cenário real, né, do número de casos confirmados, 1.704 casos confirmados dentro das ILPIs, as ILPIs que nós temos, né, mapeadas, 189 óbitos confirmados por Covid, tá? O que significa 11% do total desses idosos residentes em instituições, certo? Pode passar o próximo, Juliana. Bom, e aí, né, graças à ciência, a busca incansável por uma solução viável, né, em curto espaço de tempo, né, a ação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, quer seja de forma direta ou indireta, né, nós conseguimos avançar. Avançamos, sim, com a vacina. Levamos a vacina para essas instituições. Vacinamos de forma
rápida, na medida do possível, né? E assim conseguimos chegar a uma situação de estabilidade, de controle e queda no número de casos. Embora, né, alguns surtos ainda foram identificados em algumas localidades, né, mas o que é que nós temos como dado, como observação? A vacina funciona sim. Ela foi algo e permanece sendo importantíssimo para os nossos idosos. Por quê? Porque durante todo esse período pós-vacina que nós permanecemos acompanhando essas instituições, as notícias sempre foram notícias positivas, apesar, né, da notificação de casos e de alguns surtos isolados, mas tivemos uma boa potencial de idosos recuperados, um baixo número de idosos hospitalizados e um número menor, significativamente menor, de óbitos para aqueles vacinados. Então, a vacina permanece, espero que isso seja cada vez mais compreendido, divulgado por todos nós, né, no compromisso como cidadão que nós temos de multiplicar essa informação da importância da vacina para todos, em especial para as pessoas idosas. Então, agora chega a terceira dose, trazendo essa possibilidade, né, de preservação da vida e da qualidade de vida e da saúde dessas pessoas idosas e principalmente daqueles institucionalizados. Então, assim, eu fico muito feliz que nos últimos contatos que nós estamos tendo, né, das últimas 2 semanas, com todas as instituições monitoradas, nós passamos essas 2, 3 últimas semanas realinhando os contatos para saber as notícias, né, do que está se passando lá, e todos, com raríssimas exceções, vivendo um estado de felicidade, porque não há casos novos, não há internações e não há óbitos, né? Então, isso é muito importante. Por favor, você passa o próximo, Juliana. Então, podemos dizer que estamos no lucro do nosso trabalho, mas na ansiedade dos desafios que esse trabalho nos trouxe, né? E quais são os desafios, né, que nós enfrentamos e que fomos contando com esses desafios para chegarmos à resposta da grande pergunta: o que aprendemos, né? Então, nós realizamos o desafio de ter um contato direto com esse gestor e fazer um diagnóstico situacional para aquela instituição. E ali nós estávamos com um olhar e um discurso na Covid, mas com um olhar ampliado para a saúde desse idoso institucionalizado. Articular pendências relativas a vacinas, que nós tivemos muitas vezes que entrarmos nesse processo de articulação com as regionais, com as prefeituras, para que essa vacina chegasse o mais rápido possível a esses idosos e a esses trabalhadores, né? Isso também foi um grande desafio. As demandas socioassistenciais, né? As necessidades de insumo, as necessidades de gênero alimentícios, as necessidades da manutenção constante desses equipamentos de proteção individual para esses trabalhadores, a necessidade de se manter ações de educação continuada com esses trabalhadores para que eles pudessem também compreender que a postura dele dentro e fora da instituição, do seu local de trabalho, que é a instituição de longa permanência, fazia e permanece fazendo toda a diferença na qualidade da proteção à saúde desses idosos, né? Então, apoiar ações dentro do território também foi algo extremamente importante para a gente. E, através do matriciamento junto à atenção primária, nós estamos conseguindo, de alguma forma, né, acolher demandas que surgem dentro dos territórios. Por favor, Juliana, você passa o próximo. Então, o que é que nós podemos, né,
dizer que foi incorporado às nossas atividades uma programação de educação permanente para os profissionais da atenção primária, né? E principalmente com um olhar para atuarem nas ILPIs de seu território. Isso é algo garantido pelo Sistema Único de Saúde, né? Garantido pelas normas da atenção primária, que essas instituições sejam assistidas pela atenção básica. Lá é uma casa, é uma residência, é uma morada, e assim precisamos refletir que faz parte desse território, né? E a gravação de videoaulas, podcasts, eventos como esse que nós estamos realizando aqui, né? Nós somos membros dessa comissão, estamos aqui nesse diálogo, na realização dessa perspectiva, dessa troca de informações e da chegada, né, aonde chegamos. Chegamos num trabalho de força, de união. Pode passar, Juliana. Bom, então, chegamos ao final da nossa apresentação, aonde nós queríamos chegar. Né? O que foi a pergunta do evento né? O que fica, o que aprendemos, né, com a pandemia? Eu quero dizer que a pandemia não terminou, ela permanece, mas ela trouxe oportunidades. As oportunidades, como a doutora Josefi colocou, de mudarmos hábitos e constantemente estarmos atualizando essas mudanças, reforçando essas mudanças de hábitos, a oportunidade de abrir janelas para a comunicação, portas e janelas, né? De derrubar muros que impeçam a comunicação. Precisamos melhorar essa comunicação e, acima de tudo, né, a visibilidade que se deu à população idosa, né, de modo geral, em especial para aqueles idosos que vivem em instituições de longa permanência dentro de cada região, de cada cidade, de cada município, que passavam invisível. Tá? Só para ilustrar, num dos nossos primeiros casos de surto, ainda antes da vacina, dentro das ILPIs, a ILPI que teve um dos primeiros surtos de Covid-19 no nosso estado, ela estava a aproximadamente 100 a 200 metros de uma unidade básica de saúde. Isso não sou eu que estou dizendo, foi relato dos próprios profissionais da ILPI, dos próprios profissionais da atenção básica. E não havia comunicação, não havia visibilidade. Tá? Então, o nosso grande aprendizado, ele trouxe a necessidade de se olhar para essas instituições. E aí vem, né, o fechamento, que não é um fechamento, porque não é um encerramento, mas vamos dizer assim, a convergência da necessidade de um olhar permanente da saúde para as pessoas idosas institucionalizadas. Então, a comissão intersetorial, ela foi destituída, né? Ela foi destituída e uma nova comissão, ela surge através dessa portaria 6.219 de 2021, que ela foi publicada em 17 de setembro, aonde institui a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, ela considerando a importância de se sistematizar a atenção à saúde dentro desses espaços, dentro dessas moradas, dessas residências coletivas, ela institui essa comissão, que tem, né, como o objetivo dessa comissão, que é acompanhar, né, ela vai fomentar, acompanhar ações de apoio à saúde da pessoa idosa, através da articulação em rede, né, e através do apoio matricial a esse território, a cada território, né, das nossas macro-regiões, a todo o território do estado da Bahia. Então, gente, eu acho que é o grande legado, né? A resposta para a pergunta. O que aprendemos? Aprendemos, sim, né? Que podemos fazer. Sim, é possível fazer.
com todas as dificuldades, com todas as adversidades, sim, mas o Sistema Único de Saúde, assim como o Sistema Único de Assistência Social, né, ele é forte o suficiente para, de forma articulada, realizar ações que possam proteger esses idosos. E o Sistema Único de Saúde do nosso Estado, né, de forma articulada, provou que isso é possível. Então, muito obrigada a vocês e, assim, apresento para vocês, nesse momento, essa portaria, o que mostra para vocês, né, aonde chegamos com o nosso aprendizado. Muito obrigada. Juliana, por favor, passa o próximo. Desculpe, ainda tem uma mensagem. Desculpe, Juliana. Né? Algumas das inquietações que vêm, né, que é a invisibilidade, que agora já não são mais tão invisíveis, né? As ações que eram antes desarticuladas, já conseguimos articular muito, a ausência da efetivação das políticas, mas acreditamos que, com a mobilização da sociedade, através dos trabalhadores, dos familiares, né, dos gestores, e com a persistente busca pelo compromisso com a importância da vida de todos esses idosos, certamente conseguiremos conquistar esse lugar, né? Se não de excelência, mais próximo de um cuidado merecido, né? Para essa população idosa, essa população velha da nossa sociedade. Tá? Pode passar o próximo, Juliana. Aí são os nossos contatos, os contatos da nossa comissão, e agora sim, eu agradeço a vocês todos pela paciência e pela oportunidade de me ouvir. Excelente aqui, Amélia. Muito importante, né? Foi o papel dessa comissão durante esse processo da pandemia, né? Você trouxe aqui várias circunstâncias, né, em que essa comissão atuou e com certeza trouxe aí muitos avanços para a população idosa, né? Que foi tão exposta, né, durante essa pandemia. Perguntas? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu estou dizendo certamente, né? Concordo com a sua colocação. Sim, sim. Não foi fácil, né? Mas foi possível. Pronto. Nós temos uma pergunta aqui de Ângela do YouTube. Amélia, gostaria de fazer uma pergunta, questionamento. Com certeza você deve ter encontrado instituições de longa permanência sem condições de funcionar. Essa equipe tem poderes para indicar o fechamento? No caso, vocês, né? Sim, entendi a pergunta. Como que funciona esse processo? Assim, o fechamento de qualquer instituição de longa permanência, né, ele ocorre através de uma visitação, de uma inspeção sanitária, né, que vai dizer que está inadequado, né, para o funcionamento, porque há todo um protocolo legal, né, para o funcionamento dessa instituição. Então, muitas vezes, a tramitação desse processo, ele se dá Ministério Público e Vigilância, tá? E aí, mas certamente, né, e fomos consultados algumas vezes para que dessemos a nossa impressão, o nosso parecer, né, em relação, e acompanhamos em algumas vezes visita a algumas instituições com extrema precariedade para funcionar, né, e aonde foi levado à mesa de diálogo o fechamento ou não dessa instituição. Tá? O poder para fechar a instituição, legalmente, nós não temos, não é isso, José? Nós não temos esse poder legal para fecharmos, mas nós podemos sugerir, nós podemos solicitar que seja apreciado as condições de funcionamento dessa instituição, para que aí, então, as medidas legais cabíveis possam seguir adiante. Pronto, ela colocou uma segunda pergunta que é justamente isso, né? Se vocês podem encaminhar pontos de melhora para o funcionamento. Aí, nesse caso, o pessoal do CREAS pode apoiar, né? Nesse sentido, o pessoal tem que fazer o contato com vocês. É isso? Para fazer o quê? Tentar melhorar o funcionamento? Nesse sentido de aconselhamento, de quais os pontos para
para melhorar o funcionamento, né? Que foi um pouco do que você falou agora no final. Sim, exatamente. E através também das regionais de saúde, tá? É importante, eu acho que nesse momento, eu acho que o José também concorda comigo, é importante que haja uma articulação. A atenção básica precisa se aproximar dessas instituições. É necessário, para além de ser legal, é legítimo, porque está lá, né, nas normas operacionais do Sistema Único de Saúde, das normas operacionais da atenção básica. Então, a gente tem que, né, nós temos que criar estratégias, não será fácil, como nada é fácil, mas nós já vimos que é possível, aos poucos, nós irmos construindo esse olhar para a saúde dentro das instituições. Então, assim, buscar a regional de saúde, buscar a Secretaria Municipal de Saúde, buscar a atenção básica, isso não quer dizer que nós não estaremos aqui disponíveis para articular, ajudar, dialogar, debater, aconselhar, certo? Não, mas a gente precisa que haja essa aproximação, até porque somos 417 municípios, né? Sim, é importante incluir todos os atores da rede aí que cabe a eles a responsabilidade de cuidar, né? A gente precisa, esse é um ponto frágil, né? Que é essa articulação com a rede, né? Como você trouxe aqui do primeiro caso, né? Que estava ao lado de uma equipe de saúde da família, né? O fato da, da, de uma equipe, né, ter desassistido uma LPI aqui em Salvador, né? Ainda nesse cenário que a gente está se deparar com esse tipo de informação, né? Deixa eu ver aqui, o Clotilde colocou, e não pode perder. Pode falar. Só assim construiremos essa rede de cuidado. É verdade. Através desse exercício, porque se só um lado fizer, a gente nunca vai exercitar a articulação em rede. Então, é preciso que haja realmente. E aí, vamos todos nesse processo de avançar para melhorar cada vez mais essa rede de cuidado. Isso, perfeito. Acho que as dúvidas que nós tínhamos eram essas, né? Se você quiser fazer alguma fala final para a gente poder encerrar, fica à vontade. Não, eu estou disponível. Joseci. Joinha, você quer falar alguma coisa? Só complementar que Fica à vontade. esse é um trabalho de todos, né? Então, é um trabalho de formiguinha e precisa que todos da cadeia, né, se comprometam. Inclusive, a própria instituição de longa permanência, que tem que exigir e primar pela qualidade de assistência a esses idosos, né? Então, se não existe uma responsabilidade em saúde para essas instituições, tem que haver um movimento, né, dessas instituições para que haja um olhar para isso, né? Já é um assunto que vem sendo discutido, então é necessário que ele não morra, né? Quem vai prestar a saúde, a assistência à saúde dentro da ILPI, né? Essa resposta a gente precisa ter urgente. Pronto. Muito bom.